O texto se encontra lá em Lucas, no capítulo 13. Nós vamos estar lendo do verso 22 até o 30. Eu até brinquei de manhã que eu também vou virar um construtor. No último sermão foi sobre a janela. Agora nós vamos falar da porta. Daqui um pouco nós falamos do alicerce, do telhado. E assim vamos, a gente termina a casa aí até o final do ano, tá bom, queridos? Mas a porta estreita se dá o título desse texto. Então, Lucas 13, do 22 em diante, fala assim: Jesus passava por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, afastem de mim vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Somos gratos a ti, pois ela chega a nós até esses dias, ó Deus, e que ela venha ministrar aos nossos corações, que o teu Espírito, ó Pai, fale a cada um de nós, tudo aquilo que nós necessitamos aprender, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois que eu terminei aquele sermão que eu falei sobre a janela, falei sobre aquele jovem Eutico, e eu fiquei assim, o Senhor já me trouxe para esse texto e eu fiquei estudando, eu fiquei, mexendo nele, e o Senhor foi me trazendo grandes coisas. E assim, amados, é um texto que falou muito comigo. Ontem, na hora que eu estava vindo do trabalho com a minha esposa, estava compartilhando alguma coisa com ela sobre o texto, e veio um temor e um tremor dentro do meu coração. Porque é uma palavra muito forte, é uma palavra muito dura do Senhor. É uma palavra direcionada para aqueles que se achavam as estrelinhas principais, a última bolachinha do pacote. Nós vamos falar sobre isso daqui um pouco. E isso foi trabalhando muito dentro de mim. Por quê? Porque é um texto bem pesado. E assim, amados, e é um convite que o Senhor nos faz. Nós acabamos de ler aqui. Jesus, ele estava passando e ensinando de cidade em cidade, até que chega alguém e pergunta para ele, falando assim: Senhor, são muitos os salvos? E o Senhor não responde essa pergunta. O Senhor fala assim: esforce para passar pela porta, porque a porta, ela é estreita, mas esforce-se para passar por ela. E aí o Senhor vem com todo o discorrer do texto, falando assim, ó: haverá choro e ranger de dente, quando vocês verem lá os seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, e vocês do lado de fora. E aí o Senhor fala que o evangelho é para todos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Todos se assentarão à mesa e vocês estarão do lado de fora. Uma palavra pesada, uma palavra forte. E aí, quando o Senhor me trouxe o tema, o convite, eu lembrei de alguns convites que eu fiz. E ultimamente, eu fiz 2 convites aqui para alguns irmãos da igreja que eles não querem mais nem que eu os convide, né, Duda? Convidar para fazer mudança. Amados, eu convidei uns amigos para fazer mudança, a gente fez 2 recentemente. Só que assim, você convida, só que você não fala o que os espera.
Amados, tinha um que teve uma situação que nós tínhamos que subir 3 lances de escada no braço, e descer tudo de um sobrado. Muito trabalho, muito esforço. Mas depois que você chega, não tem mais como voltar, né? Você só vai. E eles foram comigo. Eles não sabiam o que esperava a eles nesse convite. Amados, tinha uma pedra de granito que a gente tinha que subir nessas escadas ali, que eu falei, eu só subi, Senhor, quando o Senhor, eu tiver que mudar daqui, eu abençoo alguém com ela e não levo mais ela daqui, de tão pesada que ela é. Um convite, mas a gente não sabia eles não sabiam o que esperava a eles naquela situação. Mas certa vez também, outra coisa que me veio à mente, que certa vez, muitos anos atrás, lá onde a gente estava ainda no endereço antigo, nós fazíamos um retiro chamado Acampa Aventura, e a gente ia acampar no pé da montanha, em barraca, tudo no breu, sabe assim, a gente chegava lá na sexta-feira, umas 8 horas da noite, ia montar a barraca, não tinha iluminação, não tinha nada, era uma delícia. Uma delícia. E aí o Felipe e a Karina, que eram os que organizavam isso, o Felipe um dia chegou para mim no domingo de manhã e falou assim, Jacques, nós vamos subir a montanha. Você quer ir junto? Eu falei, cara, nós estamos aqui na organização, não sei se eu vou não. E eu dei uma olhada para a montanha. Irmãos, nós estávamos no pé da montanha, era a alta montanha. Eu falei, não, vai lá. Não, vamos, você vai gostar. Amados, chegou na metade do caminho da montanha, eu já falei, não aguento. Não consigo mais. O Felipe colocou a mão nas minhas costas, ele terminou de me empurrar o resto da montanha para me chegar lá em cima. E aí, pensando sobre isso e pensando sobre o texto, amados, o texto deixa bem claro que esse tipo de ajuda não nos deixará entrar no céu. Ninguém vai nos empurrar para o céu. A salvação ela é individual. Aí a salvação ela é de cada um de nós. E o Felipe me ajudando lá a chegar lá em cima, a visão foi linda. Mas para a salvação, amados, isso não tem valor nenhum. É individual. Não é eu que vou salvar a vida do meu filho. Isso é uma decisão individual de cada um de nós. E quando o Senhor nos faz o convite, e o convite desse texto, o Senhor ele não nos convida por uma mudança às cegas, igual eu fiz com meus amigos. O Senhor, quando Ele nos convida a adentrar essa porta estreita, igual nós acabamos de ler, o Senhor, Ele é bem claro do que nos espera do outro lado. A partir do momento que nós aceitamos o convite do Senhor, o Senhor, Ele deixa bem claro o que é que espera cada um de nós. Amados, e me desculpe algumas teologias que têm sido pregadas por aí. É uma vida de cruz, amados. É uma vida de cruz, é uma vida de negar o nosso eu, é uma vida de negar o nosso ego, é uma vida de negação para seguir a Jesus. Porque se é o contrário disso, não é a porta estreita, é a porta larga. Então o Senhor ele não convida nenhum de nós falando assim, venha que depois você vai ter uma surpresinha do lado de lá. Não, tudo que nos espera está escrito aqui. Então, se o Senhor nos convida a adentrar essa porta, Ele já dá todas as diretrizes. O que aconteceu com o nosso Senhor? O que aconteceu com o nosso Mestre? Quando Ele vem a este mundo, Ele já sabia o que estava sendo preparado para Ele. Ele já sabia que estava preparado para Ele o quê? A cruz. Apocalipse fala sobre isso, fala assim, glória ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A cruz já era preparada para o Senhor. O Senhor não veio aqui a essa terra e falou assim, agora eu vou ver o que dá. Não, ele veio porque ele sabia. O texto deixa isso bem claro. Jesus ensinava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para onde? Para Jerusalém. O Senhor já estava destinado à morte. O Senhor, Ele tinha uma urgência em ir para Jerusalém. Ele não estava cortando o caminho, Ele não estava se escondendo, Ele estava caminhando para a cruz. Ele não estava assim, não, eu vou parar por aqui, vou ficar mal. Não, ele tinha convicção do que era esperado, do que era do propósito da vida dele. Ele não ficou procurando atalhos, não, ele estava caminhando para Jerusalém. Ele estava a direção para onde eles tinham que chegar, ele sabia
plenamente para onde ele deveria ir. Amados, ninguém está aqui no escuro. O Evangelho traz luz. O Evangelho, ele ilumina as nossas vidas. Então, quando nós aceitamos esse Jesus, nós sabemos tudo aquilo que nos espera. Não é, espere as cenas do próximo capítulo. Não, nós já sabemos quais são as cenas de todos os capítulos. E é interessante que Jesus acaba de contar, um pouquinho antes, no mesmo texto, ele acaba de contar duas parábolas. Ele fala da parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda. Fala sobre a expansão do reino, fala de como o reino é para todos. Mas depois dele falar sobre essas duas parábolas, que fala dessa expansão, que fala desse crescimento do reino, ele já corta tudo e já fala sobre assim, a dificuldade que é adentrar esse reino. A dificuldade que é adentrar esse reino. Parece que ele faz um contraste, e ele faz mesmo isso, falando de como é difícil acessar o reino. Como é difícil, por quê? Porque para acessar esse reino, nós precisamos renunciar muitas coisas. Em João, no capítulo 6, um dos textos que eu amo de ler, sempre gosto de meditar sobre ele, Jesus, ele tinha operado grandes milagres, Jesus tinha feito grandes feitos, Jesus tinha, uma multidão estava seguindo Jesus, e aí Jesus começa a falar para aquela multidão o quê? Que ele é o pão da vida, igual nós acabamos de cantar. Ele fala assim, eu sou o pão da vida, e quem comer da minha carne, ele começa a pregar um sermão pesado para aquele povo, e aquele povo começa a olhar agora meio desconfiado, falando assim, até aqui estava legal. Quando o Senhor estava multiplicando peixe e pães para nós, estava bom, não estava precisando gastar para me alimentar. Quando eu estava vendo uns milagres, umas curas, até aqui estava legal. Mas a partir de agora, esse sermão de negar o meu eu, tomar minha cruz, não está legal. Não está legal. E muitos começam, a dar linha na pipa. Muitos começam a fugir, falando. E aí no final do texto o Senhor chega para Pedrão e pergunta para Pedro e fala assim, e aí Pedro, para onde você vai? Você não vai igual esses outros aí, você não vai fugir não? Aí Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? É difícil permanecer no reino. Permanecer, viver de milagres, viver de prosperidade, muitos querem. Mas viver de uma vida de renúncia, igual o Senhor chama a cada um de nós, é muito difícil. E Jesus vai caminhando para Jerusalém. Jesus vai ensinando e pregando. Jesus vai em rumo ao Calvário. E a mensagem de Jesus, ela é urgente. A mensagem de Jesus não é uma mensagem tardia, é uma mensagem urgente. Ele precisa ir para Jerusalém e ele precisa ensinar aquele povo. Então é uma mensagem direta, é uma mensagem certeira. Amados, não é mais tempo de nós ficarmos, brincando com o Evangelho. A palavra, a mensagem nossa tem que ser uma mensagem urgente para o nosso próximo. Tem que ser uma mensagem direta. Estava conversando com o irmão essa semana e ele estava fazendo um trabalho com um certo rapaz. E ele fazendo esse trabalho, ele viu que o rapaz estava meio depressivo, tudo. Só que ele não teve a oportunidade de ministrar a vida dele. Uma semana depois, tem uma notícia aqui em São José de um jovem que jogou uma moto de frente com um caminhão e se suicidou. Amados, a mensagem do Evangelho, ela é urgente. As pessoas estão clamando por Cristo. As pessoas estão sedentas por Cristo. Mas muitas vezes nós achamos que é só sobre vir num domingo e pronto, e acabou. Precisa sair uma mensagem dos nossos lábios. E é uma mensagem igual o Senhor está fazendo assim. É uma mensagem de salvação. É uma mensagem direta. É uma mensagem direta. E Jesus aqui, amados, ele está falando para os caras que se achava a última bolachinha do pacote. Sabe a traquinas de morango, aquela mais gostosa que fica lá embaixo? Eles se achavam esses. Sabe, agora nós estamos na época de trocar figurinha, né? E aí tem a figurinha da Copa, e aí tem aquelas lendárias, né? É a época. Eles se achavam as figurinhas lendárias, eles se achavam os melhores de todos, e o Senhor, mas eles se achavam o porquê os melhores de todos. Não era por causa
da vida que eles tinham uma vida de santidade, nada. Não, eles se achavam os melhores porque eles eram da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eles achavam que isso era como se fosse uma assinatura que eles estavam salvos. E não é sobre isso, amados. E não é sobre isso. E aí o texto fala que, vejam comigo o verso 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Amados, esse é o tal do fifi. Esse é tal do fofoqueiro, do curioso. Ele faz uma pergunta despretensiosa. Ele faz uma pergunta que muitas vezes nós podemos achar que ela sem intenção, mas ela está cheia de religiosidade. Cheia. E ele esperava ouvir algo do Senhor que todo religioso espera. Todo religioso espera ouvir. E eu acredito que ele esperava. Acho que ele esperava ouvir do Senhor assim: não. Cara, como você vem todo domingo aqui na igreja, como você não faz mal para ninguém, você até dá o seu dízimo, então você vai. Eu acredito que ele estava esperando isso. Mas o Senhor, ele muda o foco da pergunta. O Senhor muda a direção. E o Senhor começa a falar para ele de uma forma direta, e ele quer saber de quantos são os salvos, e o Senhor fala assim: amado, você não está entendendo nada. Não é sobre quantidade, é sobre como você faz para ser salvo. É sobre como, não é sobre quantidade. Porque pela porta larga, muitos passam. Pela porta estreita, poucos passam. Então não é sobre quantidade, é como cada um de nós precisamos viver para passar por essa porta. Ele nas entrelinhas está dizendo àquele homem: não importa se são muitos, mas o que importa é se você vai entrar comigo por dentro daquela porta. Não estou falando sobre quantidade. Eu não me importo com quantidade, eu me importo com santidade. E é santos que vão atravessar comigo aquela porta. Pessoas remidas pelo Senhor. Abram comigo no texto de Mateus, o capítulo 7. Mateus capítulo 7, o verso 13 e 14 fala assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amados, Mateus, ele começa a tratar na extensão do caminho, quando Lucas está tratando a urgência do caminho. A urgência do caminho é que o dono da casa já vai levantar e fechar a porta. Mateus fala sobre essa extensão. Só que os dois deixam bem claro que mais atrativo é a porta larga. Mais fácil de entrar é pela porta larga. E difícil é entrar pela porta estreita. Amados, a porta larga é este mundo, cheio de atrações, cheio de coisas que querem nos desvirtuar do que o Senhor chamou cada um de nós para fazer. Todos nós temos um compromisso com o Senhor. Todos nós que estamos aqui, o Senhor chamou para fazer algo para o reino dEle. Seja para pregar por seu vizinho, ou seja para pregar por multidões. Mas todos nós temos um compromisso. Mas tanto Mateus quanto Lucas fala que a porta larga, ela faz nós nos desviarmos os nossos olhos do Senhor. Ela é atrativa, amados. Ela é cheia de luzes, ela é cheia de negociações de princípios e valores. Nós começamos a dar mais atenção por ela, porque nela brilha tantas outras coisas. E aqui a gente parece que... E aqui nós temos que negar um monte delas, e nós precisamos mesmo renunciar um monte de coisa para adentrar a porta esquerda, a porta estreita. A porta larga, ela é atrativa, amados. Vocês lembram os filmes? Os filmes de guerra, principalmente filmes de guerra que conta a história do Império Romano. Quando chegavam os grandes batalhões, eles venciam as grandes batalhas, por onde eles adentravam? Pela principal porta da cidade, pela principal porta das muralhas, e eles eram festejados, e o coração deles era inflamado de ego, inflamado de orgulho. Por quê? Porque eles venceram uma grande batalha.
E o coração deles era inchado por isso, para adentrar a porta esquerda, amados. O ego, o orgulho, o nosso eu, ele vai ficar todo para trás. E só Cristo nas nossas vidas, para que nós possamos adentrar. Esse é o Evangelho. Não tem como nós negociarmos esses princípios. Não tem como nós negociarmos esses valores. Mas olha o verso 24. O verso 24 de Lucas 13. O que o Senhor diz. O verso 24, o Senhor nos fala assim. Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se. E para quem gosta de estudar, a palavra esforce-se no grego, ela quer dizer agonizomai, que quer dizer, amados, agonizar mesmo. Esforcem-se. Esse agonizar, sabe quando um campeão olímpico se prepara para competir uma batalha, uma Olimpíada, e ele vai até o seu último esforço. Ele vai buscar o seu melhor, porque ele precisa extrair de si o seu melhor para conquistar aquela medalha, para conquistar aquele título. Eu assisti as duas temporadas da Batalha dos 100. Eu não sei se quem assistiu, que é dos coreanos lá, que vão até o último limite da força deles. Amados, eles chegam ao extremo da força, de tanta força que eles fazem, aqueles homens, que eles chegam a salivar sangue. Isso. Quando o Senhor fala para nós, esforcem-se, o Senhor está falando, deem tudo de si. Se gastem, saiam, sabe, se movimentem, igual um atleta faz. Levanta às 5 horas da manhã para correr, sabe? Se gastem, se esforcem. É isso que o Senhor está falando, deem o melhor de si. E aí muitas vezes nós queremos levar o Evangelho do jeito que nós achamos que nós devemos levar, de qualquer jeito. Amados, tem um esportista que eu admiro, chama CR7, Cristiano Ronaldo. Rapaz, se o Brasil não ganhar, tomara que ele ganhe a Copa. Estou torcendo primeiro para o Brasil, para depois por ele. Sabe? Tomara que o Brasil em primeiro lugar, né? Mas se não der, daí pode ser Portugal. Mas vocês já viram a disciplina desse rapaz? Com 41, 42 anos, eu acho que ele está agora. A disciplina dele, para sempre ser um jogador de alto nível, um jogador, sabe, que extrai dele sempre o melhor, sempre o máximo. Amados, o Senhor fala para cada um de nós, para nós adentrarmos essa porta, nós temos que extrair de nós o nosso máximo. Ah, mas pastor, não é a salvação, não é pela graça, é pela graça. Mas a graça em nós, ela produz efeitos. Ela produz efeitos. Não é a graça que entra dentro de nós para que nós venhamos nos acomodar, mas ela dentro de nós, ela transforma e essa graça se torna eficaz através das nossas vidas. E nós alcançamos outras pessoas. João Calvino, ele fala em um dos seus livros, ele diz assim, que a natureza humana é profundamente inclinada à preguiça espiritual e ao comodismo. A nossa natureza, ela é inclinada a isso, ao comodismo. A nossa natureza, ela é inclinada a isso, a preguiça. Eu não vou acordar para ler a Bíblia. Eu não vou ficar até mais tarde para orar. Eu não vou à reunião de oração. Eu não vou para isso, eu não vou fazer aquilo. Nós entramos numa zona de conforto, num comodismo, que nós colocamos obstáculos para fazer tudo aquilo que envolve o reino de Deus. E é isso que Satanás quer. Amado, Satanás não brinca de ser capeta, não. Ele está lá e ele está querendo que nós fiquemos acomodados mesmo. Ele está querendo que nós paremos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É isso que ele está trabalhando para isso mesmo. Por quê? Porque ele quer que mais gente adentre a porta larga, não a porta estreita. Nós não podemos brincar, amados. Há um esforço de cada um de nós para que nós possamos adentrar a isso. Jesus, ele ensina, amados, nós não vamos adentrar o céu de bracinho cruzado. Regaça as mangas aí, vamos trabalhar.
Cola do lado da Rosa lá, a Rosa vai ensinar para vocês o que é trabalhar na igreja. Ela não pode ver ninguém sentado, amados. Ela bota para trabalhar. Rapaz do céu, a Rosinha é fora da curva. Amados, nós precisamos nos gastar. Tem tanta coisa para ser feita pelo reino. Olha aí, ó, sábado, 9 horas da manhã, vai começar um trabalho. Tudo isso, o Senhor nos chamou para participar de tudo isso. Agora, o que nós temos feito? E assim, amados, há muitos obstáculos pelo caminho que nós vamos passar, há muitos obstáculos. O Senhor deixa isso bem claro. O Senhor deixa isso bem claro. Você acha que foi fácil Jesus chegar em Jerusalém? Não foi fácil. Muitos obstáculos pelo caminho. Atrações. Não, Senhor, não vá. Chega um e fala para ele, Senhor, não vá para Jerusalém, que eles estão armando para te matar lá. Não vá, vá para outro lugar. E ele fala, não, meus, vocês não entenderam nada, eu vou para lá. É para lá que o Senhor me chamou para ir. O Senhor chamou cada um de nós para ir em direção à cruz, amados. E na cruz é onde nós matamos o nosso eu e nós vivemos a vontade de Cristo em cada um de nós. É para lá que o Senhor nos chamou. Só que o mundo, amados, ele coloca muitas distrações. Todos nós colocamos a mão no arado. Todos nós colocamos a mão e estamos em direção ao caminho. Todos nós estamos trabalhando. Só que de vez em quando as distrações do mundo fazem com que nós venhamos, de uma forma ou outra, tirar a mão do arado. Ou olhar de lado as distrações. E quando o Senhor fala sobre aquela parábola daquele que tira a mão do arado, o Senhor está querendo nos ensinar o quê? Quando nós colocamos a mão no arado, o arado ele caminha em linha reta. E quanto as distrações do mundo faz com que nós venhamos tirar, ou que nós venhamos, o arado ele começa a sair da linha. Todos nós estamos caminhando para Cristo. Só que muitas vezes as distrações, muitas vezes as coisas que o mundo oferece, faz com que nós venhamos sair deste caminho. Faz com que nós venhamos nos desvirtuar daquilo que o Senhor chamou cada um de nós para fazer. Amados, vamos voltar. Vamos voltar. Relembre do seu primeiro amor. Relembre de quando o Senhor te chamou. E o Senhor te fez o convite. Como que você vivia? Qual era a tua disciplina? Como que você vivia na intensidade para o Senhor? Relembre isso. Amado, o esforço, amados, o esforço humano não é mérito nosso também, não. É a graça do Senhor que nos enche. Não é mérito nenhum nosso. Mas sim, é de uma vida de diligência, é uma vida de devoção, é uma vida de entrega ao Senhor. Não é mérito humano, é o próprio Senhor que nos enche e nos faz produzir para o seu reino. Para que a glória não seja nossa. Porque quando nós falamos sobre esforçar, sobre isso, nós muitas vezes queremos pensar em mérito próprio, e não é. É o próprio Cristo, com a graça dele, que nos enche do seu Espírito, que faz com que nós venhamos produzir para o seu reino. Porque nenhuma glória é dada ao homem, toda a glória é dada a Deus, de tudo que nós produzimos, de tudo que nós produzimos. Mas eu quero que vocês entendam comigo, o que não entra pela porta estreita. E algumas coisas não entram pela porta estreita. O evangelho do eu, ele não entra pela porta estreita. Amados, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Rapaz, eu já convivi com que o eu faça, eu posso, eu aconteça. Amados, esse evangelho não adentra. É uma palavrinha tão pequena, né? Parece que passa, né, pela porta, mas ela não passa pela porta. Esse evangelho do eu, amados, sabe, esse evangelho de uma autoaceitação, não, eu faço, é porque eu fiz, é porque eu aconteço, isso não adentra a porta estreita. O que adentra a porta estreita é o que o Senhor fez através da minha vida. É o que o Senhor fez através da minha vida, porque a glória é do Senhor. A glória é dele. Outra coisa que não entra adentra a porta estreita, amados, é o tal do moralismo. E nós estamos num ano bem complicado, que é um ano de eleições. E nós podemos defender um lado e um outro. E nós defendendo um lado ou outro, do jeito que está polarizado aí. E nós acharmos porque nós defendemos um lado, a gente é mais santo que o outro. Amados, não adentra o céu
Quem defende um lado ou outro, defende adentro do céu, quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é sobre partido político, é sobre pessoas regeneradas e salvas por Cristo. É essas que entram. E muitas vezes nós podemos cair na inocência. Ah, não, eu defendo tal lado, então eu adentro. Não é sobre isso. É sobre pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro que adentram essa porta. Outra coisa que não adentra a porta estreita é algo que nós temos vivido muito nos nossos dias, o tal do relativismo teológico, que fala assim: todos os caminhos levam a Deus. Amados, só existe um caminho, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele aceita todos, mas todos adentrarão essa porta estreita se tiverem as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. O Senhor aceita todos, pode vir, mas o Senhor vai pedir de todos, que sejam lavados e remidos pelo sangue do seu Filho amado. Amados, não adentra a porta estreita pecado. Não adentra a porta estreita. Ah, mas o Senhor ama todos. Ah, o Senhor é paz e amor. Amados, a porta que aceita todas as coisas, ela é larga. A porta que aceita uma vida de morte e de morte de cruz, ela é bem estreita. Outra coisa que não adentra a porta estreita é a tal da graça barata. Muitas vezes nós transformamos a graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas em algo barato, algo sem valor. E nós não entendemos que a graça que nos alcançou hoje foi vertida através de sangue naquela cruz, de um alto preço que foi pago. E aí nós tratamos a graça como se fosse uma coisa qualquer. Amados, não existe cristianismo sem custo. Não existe. Nos tornar discípulos do Senhor, a palavra deixa isso bem claro, nos tornar discípulo de Cristo nos custará tudo. Nos custará a vida. Porque não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, igual o apóstolo Paulo fala. Não vivo mais a minha vida, mas agora eu vivo a vida dele através da minha. Nos custará tudo. Tudo e tudo. Não existe, amados, não existe espaço para adentrar essa porta estreita, aquele que trata a graça como se fosse algo insignificante. Não existe. Através dessa porta entrarão pessoas santas, pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro. Matthew Henry, um grande escritor, ele diz assim: a porta é estreita, porque para passar por ela é preciso deixar de fora os fardos do pecado e da vaidade do mundo. Não se pode passar pela porta estreita mantendo amor pelo erro e pecado. O esforço que Cristo exige é o da fé operante e da mortificação da carne. Amados, isso aqui grita. Quando você começa a falar coisas que precisam matar o seu eu, a sua carne grita. A sua carne esperneia. E ela fala assim: você não vai acordar para orar. A sua carne esperneia. Ela fala assim: você não vai. É uma luta constante contra desejos, contra impulsos. Amados, nós precisamos matar. Ela não pode nos dominar. Nós precisamos matar a nossa carne. Mas eu queria trabalhar mais um ponto com vocês. Vou tentar terminar antes das 10 hoje. Brincadeira. Nunca acredito quando o pastor também fala brincadeira, tá, amados? Pode ser que ele termine às 10. Mas eu queria trabalhar com vocês o verso 25 em diante. O verso 25 em diante fala assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá:
não sei de onde vocês são. O 26 fala, então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês, todos que praticam o mal. Amados, existe um perigo de uma intimidade falsa com o Senhor. É pesado demais essa parte, amados. Ela é muito forte. Ela chega a me dar dores aqui. Porque o Senhor, Ele não está falando para incrédulos. O Senhor não está falando aqui para pessoas descrentes, escarnecedores. O Senhor não está falando para pessoas que estão zombadores. Não, o Senhor está falando para pessoas que fala o texto, que comiam e bebiam com Ele. Pessoas de dentro da igreja. É para essas pessoas que o Senhor está falando. E quando o Senhor começa a falar para esse tipo de pessoa, amado, começa a me dar uma dor dentro de mim. Porque como que pode viver esse tipo de evangelho viver esse tipo de vida igual eles estavam vivendo? Sabe, uma vida lavonté, uma vida de qualquer jeito. Eu me lembro da história de Judas Iscariotes. Andou com o mestre, caminhou com o mestre, viu os milagres do mestre, viu tudo o que Jesus fez e ainda traiu Jesus. Esses aqui comiam e bebiam com o Senhor. E aí o Senhor nos deixa um diagnóstico aqui. E o diagnóstico dado por Cristo aqui é que a proximidade externa não é o mesmo que intimidade, não é o mesmo que aliança. Uma proximidade, eu conhecer, não é o mesmo que uma aliança de sangue. Um pacto que eu tenho com Cristo. Já não vive mais o Jackson, mas agora vive Cristo através da minha vida. Já não vive mais o Eduardo, mas vive Cristo através da vida dele. Nós não vivemos mais, mas vive Cristo através das nossas vidas. É para pessoas de dentro da igreja que ele está falando. Pessoas de dentro da igreja, comíamos e bebíamos na sua presença. O Senhor ensinava nas nossas ruas. Eu sei quem o Senhor é. Eu te via. Eu estava sentado do teu lado. Eu não sei de onde vocês são. É pesado isso. Mas olha o que Mateus, o capítulo 7. Mateus, capítulo 7. O verso 21 em diante fala assim, Mateus capítulo 7. Morto aqui. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não estávamos profetizando em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas que anunciavam, pessoas que faziam milagres, profetizavam. Amados, não é sobre uma vida externa. Não é sobre uma vida externa, aparente. Eu não lembro agora quem que falou essa frase, mas tem um cristão que falou uma frase assim, pregue a palavra, se necessário, abra a boca. Amados, é sobre uma vida com Cristo. As palavras é consequência, e esses fariseus, eles viviam de palavras, mas não de uma vida de intimidade com o Senhor. Isaías, no capítulo 29, o verso 13, fala assim, o Senhor disse, viste que esse meu povo se aproxima de mim com sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O que o Senhor está nos ensinando aqui é a mesma coisa que aqueles fariseus faziam. Isso é no Velho Testamento, e a mesma coisa que os fariseus faziam no Novo Testamento. O Evangelho não é sobre performance. Não é sobre quando eu venho aqui, pego esse microfone e falo alguma coisa. Não é sobre quando esses músicos tocam aqui. Não é sobre isso.
Não é sobre performance, mas é sobre uma vida com Cristo. É uma vida de intimidade com o Senhor. Porque assim, amados, o Senhor Jesus não precisa de nós para nada. Mas Ele nos chama para participar desse reino. A graça dEle nos alcança e fala assim: quer ser participante comigo? Quer ser participante comigo? Amados, não é sobre performance. Nós acabamos de cantar aqui louvores maravilhosos, cristocêntricos, que apontam para Cristo, sabe? Com arranjo musical, tudo muito lindo. Cantamos e cantamos. Mas como que está o nosso coração? Como que está o nosso coração? Cantamos somente da boca para fora ou nós entendemos plenamente tudo aquilo que nós cantamos aqui nessa noite? É sobre isso. 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 19, Paulo fala a Timóteo assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da injustiça. Aparta-se da injustiça. Apartar da injustiça é uma evidência na vida do cristão que ele é salvo. Por quê? Porque ele pratica a justiça. Por quê? Porque ele pratica as boas novas. Porque ele pratica aquilo que Cristo pediu para que ele pratique. Nós não praticamos mais coisas do velho homem, mas nós praticamos sim coisas de pessoas lavadas e remidas no sangue, pelo sangue do Cordeiro. Amados, o texto é muito pesado. É muito pesado. É pessoas do lado de fora falando: Senhor, Senhor. Eles conheciam quem estava do lado de dentro. Senhor, Senhor. Respeito. Eles não estão falando assim: e aí, você que está aí dentro? Não, eles sabiam quem estava lá dentro. Senhor, Senhor, abra. Nós queremos entrar, Senhor, por favor, abra essa porta. Eles sabiam quem estava do lado de dentro. E a resposta de Jesus é aterrorizante. Porque ele fala assim: eu não sei de onde vocês são. E Jesus não está com nenhuma amnésia aqui não, amados. Ele só está falando para aquelas pessoas: vocês comiam comigo, mas vocês nunca tiveram comunhão comigo. Vocês nunca tiveram um relacionamento comigo. É um compromisso sério que o Senhor nos chama, amados. Não mais de aparência. Não mais como os fariseus faziam na sinagoga, que ficavam em pé, lá orando e falando palavras em voz alta para que todo mundo notasse eles. Não é sobre isso, não é mais sobre aparência, mas é sobre uma vida de intimidade. O Senhor fala assim: eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero conhecer vocês na intimidade. É pesado, amados. É uma palavra pesada aos nossos corações. O Senhor quer nos conhecer por inteiro. O Senhor não quer da vida do Jackson 90%. Ele quer 100%. Não quer da vida do Anderson 80%. Ele quer 100%. O Senhor quer todo, quer nós por inteiro, mas parece que muitas vezes a gente fala assim para o Senhor: não, Senhor, eu vou entregar minha vida ao Senhor. Mas na hora que o Senhor vai puxando tudo que nós precisamos entregar para Ele, na hora que chega naquele pecado escondido, nós falamos: não, Senhor, aqui não mexe. Não mexe aqui, Senhor. Essa parte aqui eu não quero entregar. Essa parte eu não estou preparado para entregar. Mas o Senhor quer mexer em tudo, amados. O Senhor quer transformar-nos por inteiro. O Senhor quer ter uma vida de intimidade com cada um de nós. Mas tem hora que Ele vai mexendo em umas gavetinhas lá, e tem umas gavetinhas que você fala: aqui não mexe. Aqui não mexe. É igual você dar o celular destravado para sua esposa, para o seu filho, para sua filha. Você pode dar? Você tem certeza que você pode, com o que você vê ali, tudo aquilo que você analisa ali, você pode entregar na mão do seu filho? Eu tenho um filho de 9 anos, quase errei a idade do Davi, é 9 anos. Tenho uma filha de 14, tenho a minha esposa. Eles têm a senha de tudo. Mas a gente está preparado para entregar tudo para o Senhor?
Fala, Senhor, esquadrinha tudo isso, transforma tudo isso dentro da minha vida? Ou vai chegar algumas gavetinhas da nossa cômoda que a gente vai falar, Senhor, nessa daí não mexe. Amados, para adentrar essa porta, quando nós aceitamos esse convite, amados, Ele quer nos transformar, é por inteiro. É por inteiro. Mas e agora o que nós precisamos fazer para adentrar essa porta? Não é só a pancada não, amados. Tem a parte que é um pouquinho pior que as pancadas agora. Mas, para adentrar essa porta, nós precisamos fazer o quê? Fazer uma autoexaminação de cada um de nós. Amados, o versículo 25, ele é muito forte. O dono da casa se levanta e fecha a porta por definitivo. Ele vai fechar a porta. É urgente. É urgente. A mensagem que o apóstolo Paulo pregava, a mensagem que Jesus pregava, a mensagem deles era uma mensagem urgente. Ele está voltando, ele está adentrando novamente. Ah, mas já passaram 2000 anos, mas ele pode vir amanhã, e aí? E se ele vem amanhã? E se ele vem agora? E se ele vem nesse momento? É uma mensagem urgente. Então a gente tem que fazer um autoexame de cada um de nós. De cada um de nós. E se tem alguma coisa, amados, que nós precisamos nos arrepender e nos reconciliar, é o momento. É o momento, é agora. E de manhã eu falei sobre isso, eu nem tinha escrito, me veio novamente para falar sobre isso. E uma das coisas que o Senhor nos chama é para o tal do perdão. Amados, eu não sei se alguém te feriu e você hoje carrega a mágoa de alguém. Eu não sei se você feriu alguém e essa pessoa nem sonha que você feriu ela e você vive com esse peso e você precisa pedir perdão para essa pessoa. Mas é uma vida lavada e remida, uma vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, amados, é uma vida que perdoa e libera perdão. Você não carrega mais esse fato. A oportunidade dessa graça ser transmitida através da sua vida, ela é para agora. É urgente. É urgente. Senhor, a minha fé está baseada no quê? Está baseada em que a minha fé? Em um relacionamento real com Cristo? Porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Até os pecados que eu vou cometer, o Senhor já perdoou. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. Agora nós não somos capazes de perdoar o nosso irmão, que muitas vezes nos ofendeu. Nós não somos capazes de viver uma vida de comunidade. Porque não, eu não gosto daquele irmão, porque ele já falou dessa forma comigo. Amados, aqui é pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos viver uma vida de comunhão. Porque se nós vivemos uma vida de relacionamento real com Cristo, essas coisas não são mais impeditivos para nós termos relacionamento com o nosso irmão. Mas se nós quisermos continuar empurrando com a barriga, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Uma outra coisa que o Senhor nos pede é que nós abandonemos a intimidade superficial. Igual eu falei, as pessoas do lado de fora falavam assim, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinava nas nossas ruas. Elas tinham uma proximidade com o Senhor geográfica e cultural. Conhecia, estava ali perto, mas eles não tinham uma proximidade de uma intimidade espiritual com o Mestre. Nós não podemos viver uma intimidade superficial. Nós não podemos. Nós precisamos avaliar se a nossa fé hoje é uma fé somente externa. Somente de postagens em Instagram. Mas por dentro nós estamos tudo podre e ferido. Porque é bonito postar. Versículo, isso, aquilo, isso é uma grandeza. É bonito estar lá. Mas como que está a nossa vida na intimidade? Ela está podre por dentro? Não é tempo mais de nós vivermos uma fé superficial.
não é só sobre frequentar cultos, não é só sobre ouvir sermões, não é só sobre, fazer isso ou aquilo. É sobre uma intimidade com o Senhor, uma intimidade que nos consome por inteiro e nos transforma por inteiro. Porque, amados, uma fé, uma intimidade com o Senhor nos gera fé, e uma fé que transforma isso tudo em prática. Aí nós começamos a fazer. Por quê? Porque nós entendemos porque nós estamos aqui, nós entendemos qual que é o propósito que o Senhor tem através das nossas vidas. Não é algo mais superficial, não é algo mais aparente para os outros, mas é algo que nos move por dentro. Então nós fazemos porque nós amamos fazer isso. Porque daí já não vive nós, mas é Cristo que vive através de nós. Então nós fazemos. Nós precisamos nos examinar, amados. Fé sem uma santidade prática, queridos, é pura ilusão. Pura ilusão. Fé só de postagens é pura ilusão. O Senhor quer mudar, quer nos transformar por inteiro. Uma outra coisa que o Senhor nos chama é não viver mais, e isso também está bem na moda nos nossos dias, né? Todo mundo acha que Jesus é a modinha do momento também, né? Para muitos, né? Não, Jesus é um cara legal. Jesus foi um cara paz e amor. Rapaz, eles não leram a Bíblia, eles não leram o que nós acabamos de ler aqui, né? Para falar que Jesus foi paz e amor, né? Não, para falar que Jesus... Não, Jesus, ele amou a todos, amados. Mas ele falou para todos, falou assim, se querem me seguir, existe uma vida de renúncia. E o Senhor não quer mais uma vida de admiração. O Senhor não quer mais uma vida somente que nós olhemos para o Senhor e falamos assim, não, Ele é muito legal. Ele é muito joia. Amados, porque essa é a vida de admiração, não vai fazer nós passarmos pela porta estreita. Não. Não é sobre admirar Jesus. É sobre viver Cristo na sua totalidade. Muitos admiram. Esses dias eu estava vendo um podcast, um filósofo ateu, ele falou declarado, não, Jesus foi um cara muito legal, os ensinamentos dele foram muito bons, mas para a vida dele isso vai fazer ele adentrar os céus? Não, amados. É sobre intimidade, é sobre conhecer o Senhor na sua inteireza. Nós precisamos conhecer. E agora vamos para o final, o verso 28 até o 30. Do 28 até o 30 ali fala, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Jesus quebra o orgulho de todos aqueles fariseus que estavam ali em volta dele. Quebra o orgulho daquele cara que fez aquela pergunta para ele se muitos seriam salvos. Não, vocês não entenderam nada. Nada, nada, nada. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. E aqui nós precisamos entender, amados, que que a Trindade Santa, ela não tinha um plano A, que se chamava o Israel. E se o Israel não desse certo, nós vamos para o plano B, que daí é o Norte, o Sul, do Oriente e do Ocidente. Não é isso. Não tinha um plano A e um plano B. Existia somente um plano. O Evangelho é para todos. O Evangelho, a mesa é para todos. Para todos. Para nós gentios que estamos aqui hoje, o Senhor nos convida a adentrar essa mesa. O Senhor fala lá quando Ele chama Abraão, em Gênesis 12, no capítulo 3, Ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É para todos, nós não somos um acaso. Nós não somos assim, não, deu errado, Israel negou Cristo, agora nós vamos expandir. Não, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
É para todos nós, amados. Se o Evangelho chegou até nós aqui hoje, é porque o Senhor tem um plano e um propósito através das nossas vidas. Nós não somos engano, nós não somos um mero, não, deu algo errado, agora nós estamos aqui. O Senhor tinha um plano através das nossas vidas. E o Senhor tem um plano para realizar através das nossas vidas. Lá em Mateus 8, agora é o último texto que nós vamos ler, tá? Mateus 8, mas nós precisamos dele porque ele ilustra muito bem. Mateus capítulo 8. O verso 11 e o verso 12. Jesus, ele faz a cura do servo do centurião. E o Senhor está conversando com aquele homem. Amados, quando eu assisto The Chosen e vejo aquela cena, é uma das cenas que eu mais choro. De ver aquele centurião, sabe? Eu fico imaginando que foi mais ou menos daquele jeito mesmo. Senhor, não sou digno que o Senhor adentre a minha casa. Eu sei que o Senhor falar uma palavra daqui, ele vai ser curado lá. Eu vejo essa cena e falo assim, não, eu acho que foi desse jeito que Deus inspirou esses rapazes para fazer igualzinho que estava lá. Porque é muito bonito. Mas olha o que o Senhor fala depois que ele opera um milagre com o servo do centurião. O verso 11 e o verso 12. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você sabe para quem que Jesus está falando isso? É para os discípulos dele. É os 12 que estavam ali em volta, vendo o que ele tinha acabado de fazer. O Evangelho é para nós, amados. Nós não somos um acaso. Nós não somos algo que é um outro plano do Senhor. Essa mesa onde nós cantamos aqui hoje, que nós somos convidados a estar nela. Gostaria até que pedir para o Ministério de Música subisse. Nós somos convidados a estar nela. É uma mesa preparada para o Senhor.